O Partido Socialista, na sequência da avaliação do Ministério das Finanças sobre o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, queria fazer alguns comentários, algumas notas e apresentar algumas sugestões. O primeiro comentário que queríamos fazer tem a ver com aquilo que nós consideramos uma insuportável manipulação e favorecimento político do Ministério das Finanças ao governo jardinista. Porque, segundo a avaliação que agora tivemos conhecimento, foram feitas 4 avaliações, elas ocorreram durante o ano 2012 e por uma, enfim, indecifrável razão que ninguém conhece, nem ninguém explicou, as avaliações respectivas ficaram na gaveta. Nós consideramos isto absolutamente inadmissível em democracia e insuportável para a continuidade de um debate político sério, consistente e produtivo para a região autónoma da Madeira. E, portanto, este favorecimento político tem que ser justificado. Nós não compreendemos qual foi a oportunidade e quais foram as razões substantivas do Governo Regional ocultar estas avaliações com a complicidade miserável, do nosso ponto de vista, do Governo da República. É preciso que alguém explique o que é que quis fazer e porque é que foi oportuno só agora apresentar essas avaliações. Essa é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com o seguinte: a 4ª avaliação que tivemos conhecimento prova uma coisa muito importante para nós, é que o Partido Socialista desde a primeira hora tinha razão. E tinha razão porquê? Porque o Partido Socialista disse que este plano de ajustamento económico e financeiro ia matar a economia e ia destruir as bases da sociedade madeirense com um aumento absolutamente insuportável do desemprego. Ora, os dados estão à vista de todos. De facto, a economia está moribunda e a sociedade madeirense está a verificar, a passar por um dos piores momentos da sua história, com um aumento de desemprego nunca visto, acima quase dos 20%. Ora, o PS Madeira disse também que, e reforçou, que este plano não é o seu plano. Este plano de ajustamento económico e financeiro não é, não foi, nem nunca será o plano de ajustamento económico e financeiro do PS. O PS considera que há outras formas, outros caminhos, e esses caminhos têm que ser traçados urgentemente, sob pena de levar longe demais estes sacrifícios que acabarão por afundar definitivamente a região autónoma da Madeira. E as nossas propostas são muito claras. Nós temos 5 propostas que queremos, de uma vez por todas, pedir ao Governo Regional que exerça as suas funções de governação e proponha a Lisboa estas mesmas propostas. E as propostas são, diria eu, estas 5. Primeira, é preciso aligeirar de uma vez por todas a redução dos limites do déficit. Não faz nenhum sentido que a Madeira faça um esforço desta dimensão para passar um déficit de 21% para 2%, como fez em 2012, fazendo ou tendo estas consequências que todos nós notamos. Isto é de uma injustiça e de uma crueldade que não tem memória na região autónoma da Madeira, no país e, porventura, na Europa. A segunda nota é preciso reestruturar e pedir a reestruturação da dívida da região autónoma da Madeira, que eu devo dizer está acima dos 6,3 mil milhões de euros, ainda não pagamos nenhuma dívida e, pelo contrário, ela está a crescer em virtude da redução do PIB, por um lado, e, por outro, do aumento do déficit, portanto, dos déficits continuam a existir, e é preciso reestruturá-la para um pagamento a 50 anos. Isto é absolutamente indispensável e é preciso que o Governo faça alguma coisa nesse sentido. A terceira nota é que é preciso reduzir os impostos. Não é possível continuar com esta redução dos impostos e, da mesma maneira que eu disse há bocadinho que nós tínhamos razão, eu quero lembrar que a 4ª avaliação e o Ministério das Finanças disseram que o aumento dos impostos em 2012 não teve nenhum efeito na receita. Ou seja, mantivemos um garrote nas empresas e nas famílias com o aumento dos impostos e não teve nenhum retorno na receita. Portanto, significa que foi neutra, foi efeito zero. Portanto, se é efeito zero, se é neutra, não faz sentido continuar com este aumento de impostos, é preciso reduzir os impostos para dinamizar a economia de uma forma significativa. A quarta medida é preciso introduzir o investimento público para diversificar a economia e sustentar o turismo. Isto é absolutamente essencial. E eu quero dizer uma coisa de forma muito direta para que não haja dúvidas. Nós sempre estivemos e vamos estar contra o investimento público irresponsável, insensato e em betão, em exagero. Sempre vamos fazê-lo. O que nós dizemos é que é preciso que haja investimento público, o Governo Regional tem uma função nessa matéria e esse investimento público tem que ser orientado para diversificar a economia e sustentar o turismo. São estas as nossas propostas que têm que ser feitas urgentemente para podermos combater a crise do desemprego. E, finalmente, a quinta medida absolutamente indispensável é que é preciso introduzir um pacote social, de emergência social na economia regional, na Madeira, no sentido de apoiar aqueles que ficam à margem do desenvolvimento, aqueles que estão cada vez mais pobres e, sobretudo, os desempregados. E, portanto, isto é absolutamente essencial e consideramos que estas 5 medidas concretas
têm que ser apresentadas pelo Governo Regional. O Governo Regional não pode continuar a dizer que está contra este plano, quando foi ele que apresentou este plano, a dizer que este plano não é o seu plano. Nós podemos dizer que este plano não é o plano do PS. O PSD não pode dizer isso. Se não está a favor deste plano, se não concorda com estas medidas, tem que apresentar alternativas. E estas são as alternativas, as únicas possíveis. Com este modelo, se tivéssemos seguido este modelo como o Partido Socialista propôs no início do ano, em 2012, a Madeira não estava como está, tínhamos controlado as contas públicas regionais, tínhamos a economia a crescer e não tínhamos o descalabro social que hoje temos. E, portanto, esperemos que este desafio seja cumprido pelo PSD.